Glória a Deus, boa noite, igreja. Glória a Deus por mais essa noite, por mais essa oportunidade de podermos estar compartilhando aquilo que o Espírito de Deus deseja falar conosco. E eu estava ali com o Léo, né? Ele fica ali meio agoniado, né? Porque daí vai passando o tempo, criança não consegue ficar muito tempo parado. Aí ele, pai, eu quero colo. Eu falei, ó, seguinte, abaixei ali do lado dele e falei, seguinte, você precisa me ajudar. Eu falei, você tá vendo toda essa galera aí, ó? Eu falei, isso tudo aqui veio todo mundo para ouvir falar de Jesus. Ele, pai, mas eles já sabem de Jesus. Eu falei, é verdade, mas eles querem ouvir mais. Tentei argumentar, mas ele foi muito esperto. Mas deu certo, agora ele está ali quietinho e vai dar tudo certo. Gente, abra sua Bíblia. Você que trouxe Bíblia, você que não trouxe, cola em alguém. Vamos ficar, não precisa colocar no telão não, tá bom? A não ser, tem alguém aqui que tem dificuldade de ler na Bíblia e prefere no telão? Porque eu quero que você pegue a sua Bíblia para a gente poder se concentrar, porque senão a gente olha para o telão, daqui a pouco está todo mundo vagueando. Então pega a sua Bíblia aí, foca aí, pega a sua Bíblia aí, na raça, e abre aí Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Se você não trouxe Bíblia, cola em alguém aí que tem Bíblia. Baixa a Bíblia no seu celular. Dá um jeito. A gente tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook no celular, tem que ter Bíblia também. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, do verso 1 até o 18. A gente vai ler. Acharam aí? Amém? Ixi, não acharam. Amém? Amém. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura aí. Pode ser que tenha alguma diferença aí por causa da versão. A minha NVI, pode ser que algumas palavras sejam um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. No princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Verso 10. Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural ou pela vontade da carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne, ou tornou-se um ser humano, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus,
mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, Jesus é o motivo do porquê estamos aqui. Parece algo muito claro, né? Mas nós temos que sempre relembrar isso. Jesus é o grande motivo que fez você sair da sua casa hoje. O porquê de você levantar hoje, não sei se estava dormindo à tarde ou não, ou tinha saído, não sei o que você fez. Mas o que fez você vir até este lugar é o fato de que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos nos esquecer que o motivo de sermos chamados cristãos é porque Jesus está vivo. É porque nós cremos que este Jesus que nós pregamos e que nós anunciamos é o Verbo vivo de Deus, como diz João. É de fato Deus se revelando aos homens. Jesus não é simplesmente um homem comum, cheio de habilidades. Jesus é Deus encarnado. Amém? Amém ou não amém? A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo de número 2, que tendo sido achado em forma de Deus, ou seja, Jesus se vendo em forma de Deus, não usurpou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Mas antes ele se esvaziou a si mesmo, deixando a sua glória, vindo a se tornar como um ser humano, vindo a ser servo. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E por causa disso, Deus o Pai o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Que nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua, todo joelho se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando nós falamos de Jesus, não é só um homem comum que nós ficamos fascinados pela vida extraordinária que ele teve. Jesus é Deus revelado aos homens. Em Jesus nós podemos contemplar quem Deus é. Amém? Esse é o motivo de estarmos aqui. E aí, a mensagem de hoje, o tema é o seguinte: por que o Verbo se fez carne? Então, por que a palavra de Deus, por que Deus se tornou um ser humano? Então eu não vim falar nada novo, eu sempre falo isso toda vez que eu prego, né? Porque é a verdade, eu não venho falar nada novo, nada além daquilo que a gente já ouviu. Então por que eu estou aqui? Para reforçar, para encorajar, para dizer para vocês: se apeguem, se agarrem à verdade de Deus. Então, por que o Verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que é o Deus unigênito, aquele que é Deus desde a eternidade, decidiu se tornar um ser humano? A gente consegue perceber quando João escreve o quanto ele está fascinado por isso. Ele começa a falar que Jesus, ou o Verbo de Deus, a palavra de Deus, é Deus desde a eternidade. Ele fala assim: olha, o Verbo tornou-se um ser humano. O Verbo se tornou um homem, andou pelas nossas ruas, comeu conosco, conversou com a gente. Deus decidiu se tornar um homem e andar entre nós. E aí a pergunta é: por quê? Por que de tudo isso? E eu não quero ser simplista, mas eu vou ser bem objetivo. Existem muitos desdobramentos, a gente podia ficar aqui horas e horas, dias e dias, mas não dá, falando só do porquê Jesus veio. Por que que o Verbo se tornou carne? Por que que o Verbo decidiu se tornar um ser humano?
Mas eu quero destacar aqui quatro motivos nessa noite. E nós precisamos nos agarrar muito firmes nessa verdade e nessas verdades. Então a gente vai passear um pouquinho em Hebreus, tá bom? A gente vai passear um pouquinho em Hebreus para a gente tratar um pouquinho sobre esses 4 motivos. O primeiro, o Verbo se fez carne porque nós precisávamos de um sacrifício definitivo. Deus se tornou um ser humano porque nós precisávamos de um sacrifício definitivo. Quando nós vamos para a Antiga Aliança, em Hebreus, a gente vai perceber que o sacrifício de animais não podia perdoar de fato pecados, tá? Presta atenção nisso daqui. Vamos ler aqui, vou ler para vocês, é melhor, né? Porque senão a gente fica só na conversa. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar aqui. Hebreus, capítulo de número 10, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu marquei aqui, irmão, mas eu esqueci de... Aqui. Achei. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 3. Abre aí sua Bíblia. Vamos lá, vamos para a Bíblia. É isso mesmo. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 3. Vai dizer assim, ó. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então, todos os anos, presta atenção nisso aqui é importante. Todos os anos, o sacerdote ia oferecia sacrifício em favor dos homens. Pegava animais e mais animais eram mortos. Para quê? Para cobrir, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que esse sacrifício era só uma recordação dos pecados anteriores, mas eles não tinham de fato poder, autoridade para perdoar pecados. Então, nós clamávamos, a humanidade esperava por um sacrifício que fosse definitivo, que nós não precisássemos todos os dias, ou toda semana, ou todos os anos, que você cometesse um pecado, levasse um bode. Imagina só, irmão, está aqui no templo, aí você pecou. Quem pecou aqui? Aí você tem que trazer aqui um animalzinho para ser sacrificado e derramar o sangue. E o pastor aqui todo ensanguentado, matando os bichinhos, matando bichinho. Não era bonito não. Era assim, matando animais, derramando sangue, dia após dia, ano após ano. E aí hoje a gente pode vir aqui, todo mundo cheirosinho, não tem barulho de bode, só de criança, tem barulho de ovelha, de carneiro, ninguém precisa ficar cortando garganta de bicho. Esse era o culto, né, irmão? Cortando os pescoços dos bichos, fazendo sacrifícios, berrando, os bichinhos gritando, aquele negócio todo. Não, por que nós não precisamos fazer isso? Porque João uma vez disse, o Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que eu acho maravilhoso nesse clamor, ou nesse anúncio de João? É porque o animal que era oferecido eram os homens que levavam. Então, pela lógica, o sacerdote dizia: olha, eis aí o cordeiro dos irmãos, eis aí o cordeiro do pastor, olha o cordeiro do fulano, olha o cordeiro do ciclano. Mas João fala assim: olha, Deus está trazendo um cordeiro para o sacrifício. Não são homens que estão oferecendo agora um bode, um cordeiro. É Deus trazendo um cordeiro dele mesmo para o mundo. Deus está oferecendo um sacrifício para nós. Não somos nós que estamos oferecendo um sacrifício a Deus
que não tinha poder e autoridade para perdoar pecado de ninguém. Agora é Deus que está apresentando um sacrifício definitivo. Não sei você, mas eu fico feliz. A Bíblia vai dizer em Hebreus também, capítulo 9, versículo 22, não precisa abrir, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era preciso que alguém morresse. Na lei, os animais morriam. E aí vem Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. 1 João capítulo 2, versículo 2, João vai dizer: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o Cordeiro de Deus. Vamos abrir aqui, Apocalipse capítulo 5, para a gente reforçar esse assunto. Versículo de número 5 até o 14. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5, acompanha comigo. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Será que você pode louvar esse Deus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que o Verbo decidiu se tornar um ser humano? Porque você, irmão, eu precisava de um sacrifício definitivo. E aí, você fala assim: mas por
diante de Deus, e por confiarmos na obra dele, nós podemos entrar e se aproximar diante de Deus com toda confiança. E o segundo motivo do porquê nós precisávamos de um mediador é que nós precisávamos de alguém que diante de Deus pudesse se compadecer de nós. Nós precisávamos de alguém, presta atenção nisso aqui, que tivesse passado pelas mesmas tentações, as mesmas dores que eu e você enfrentamos, para que assim, diante de Deus, Ele pudesse se compadecer de nós, entendendo você e eu. Então, por que o Verbo se fez carne? Porque precisávamos de um mediador que pudesse se compadecer de nós, que fosse misericordioso. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você não é devorado, destruído por Deus? Porque tem um sumo sacerdote diante de Deus, que padeceu e sofreu, e ele pode olhar para você e falar: eu sei, Pai, o que eles estão passando, eu sei o que eles estão sofrendo, porque eu sofri as dores dessa vida. Olha aqui, abre aí, Hebreus capítulo 4, versículo de número 14, eu não estou com raiva, é só ênfase, tá bom? Eu grito bastante. Hebreus capítulo de número 4, versículo 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, quem é? Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Por que nós temos que nos apegar à fé que nós professamos? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que? De recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmão, olha isso aqui. Por que sua necessidade é atendida? Porque você tem um sumo sacerdote, porque você tem um mediador, porque teve alguém que se fez carne. E ele pode dizer: eu sei a necessidade deles, porque eu também passei. Porque Deus pode providenciar um escape na hora da tentação, porque Jesus também foi tentado, e Ele está diante de Deus intercedendo por mim e por você, agora, nesse momento. Então você pode se chegar diante de Deus e clamar por misericórdia, diante das dificuldades, diante das tentações, diante dos problemas. Por quê? Porque um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus decidiu se tornar um ser humano. Hoje as suas necessidades podem ser atendidas. Hoje as suas dores podem ser saradas. Hoje as angústias da vida você pode encontrar consolo. Você pode encontrar alguém que pode te consolar nos momentos de dor. Irmão, escuta isso aqui: você não está sozinho. Entendeu? Não está só. Mesmo quando você está lá no seu quarto, pensando nas dificuldades, em todas as dores que você enfrentou, você não está sozinho. Você tem alguém diante de Deus, intercedendo por você.
Aqui, acho que sábado que vem, a gente vai ter aqui a conferência de intercessão, você vai entender o que é intercessão. Então, tudo que for falado aqui sobre intercessão, imagina Jesus diante de Deus fazendo isso por você. Intercedendo ao Pai: Pai, tem misericórdia do irmão, da irmã, tem misericórdia deles. Tentação, mas tem misericórdia, vamos providenciar um escape para ele. Ele precisa. Ele está desanimado, ele está caindo. Pai, vamos ajudar ele, estender a mão para ele, porque eu também passei por isso. Eu também cheguei na hora da angústia. Eu também chorei, eu também perdi pessoas. Nós temos um mediador. Estou terminando. Terceiro, por que o Verbo se fez carne? Porque nós precisávamos de um exemplo, de alguém para a gente seguir os passos. De alguém, irmão, presta atenção nisso aqui, que mesmo diante das injúrias, das calúnias, da difamação, da zombaria, dos murros, dos tapas, dos chutes, das pauladas, das chicotadas, das marteladas, mesmo diante de tudo isso, não voltou a... Quer ver? 1 Pedro. Vou sair um pouquinho de Hebreus para a gente não ficar todo o tempo aqui. Mas a gente já volta para lá. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21. Vamos ler do 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nós temos um exemplo a seguir. E aí, quando somos insultados injustamente, o que a gente faz? Então, irmãos, nós temos um exemplo a seguir, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E aí João vai dizer: nós vimos a sua glória. Lá em 1 João ele vai dizer assim: aquilo que as nossas mãos apalparam. Esse é o nosso exemplo. Então, irmão, a gente não tem desculpa. Eu não sei como fazer, você sabe. É só olhar para Jesus. Você deve estar com preguiça de olhar para Jesus. Você deve estar arrumando uma desculpa para não ter para quem olhar, para fazer o que você continua fazendo. A gente tem desculpas, e a gente fica encontrando desculpa para continuar fazendo o que estamos fazendo. Mas a gente não tem desculpa, porque o Verbo se manifestou, deixou o exemplo para a gente seguir os seus passos. E aí é interessante porque Pedro vai falar assim, parece que ele está falando somente sobre o sofrimento, né? Vocês têm que sofrer igual Jesus sofreu, segue esses passos. Mas ele continua o texto, né? Ele fala assim, ele não cometeu pecado algum. Ainda ele está falando sobre o exemplo. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Uau! Quando insultado não revidava, exemplo. Quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele a quem julga com justiça. Nós temos um exemplo. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. E por último, para a gente encerrar aqui, abre lá em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, para a gente fechar.
Tinha tanta coisa, irmão, tem tanta coisa, dá para ficar aqui tranquilo, né? Tranquilinho, mas a gente vai aproveitar o tempo que a gente tem, o máximo. Não sei você, irmão, mas eu fico muito animado de falar de Jesus. Vamos lá. Porque o verbo se fez carne? Porque os homens precisavam conhecer a Deus. Porque nós precisávamos saber quem Deus era, ou quem Deus é. Hebreus capítulo de 1, versículo de número 3, vai dizer assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Olha o que a Bíblia vai dizer: ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Irmão, você quer saber quem Deus é? Exatamente Jesus. Jesus é exatamente como o Pai é. Então, você tem desejo para conhecer o seu Pai? Você tem o desejo de conhecer a Deus? Olha para Jesus. Veja Jesus, irmãos. Em Apocalipse vai dizer assim, olha, que Jesus é a candeia e Deus o Pai é a luz. Sabe o que é uma candeia? É onde você coloca a luz. Quando você olha para a candeia para ver a luz, você vê uma coisa só. E Apocalipse está dizendo que na eternidade, quando olharmos para o trono, vamos ver Deus em quem? Em Jesus. Colossenses, nele habita plenamente toda a divindade. Tudo que Deus é está em quem? Jesus. Porque o Verbo se tornou um de nós, para que nós pudéssemos conhecer exatamente quem Deus é. Então, irmão, tudo que Jesus fez é exatamente o que o Pai faria, nem mais nem menos. Não é nada diferente daquilo que Deus é. Tem alguém aqui que quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Eu não sei você, se você ainda fica fascinado por Jesus, se você ainda fica maravilhado por Jesus, que tipo de coisa você gosta de ouvir, sobre quem você gosta de escutar. Eu não sei quem você admira por aí, mas nada deveria nos fascinar, nos parar, do que quando nós percebêssemos Jesus. Sabe quando você vê uma coisa bonita e você para assim? Você fala, uau. Não sei se você já teve já passou por isso. Se olhar para uma paisagem, um lugar que você chegou, que você nunca imaginou ter visto na sua vida. E aí você chega e você fala, uau. Uau. E parece que tudo à sua volta assim perde o sentido. Sabe? Todas as coisas bonitas que você já viu lá atrás é feio perto daquilo. Esse é Jesus. É assim que nós devemos ver Jesus. Irmão, tudo de belo que você já viu na sua vida não pode se comparar à beleza de Jesus. Não importa o quão bonito seja, isso fica feio perto de Jesus. A Bíblia diz assim, ó, quando eu o vi, João fala, eu caí como morto. Irmão, nós temos que voltar a nos fascinar por Jesus.